Super Talks. Vamos abrir a porta ao mundo das marcas. Um convidado, Várias experiências. visões distintas. Super Talks. By Super Brands. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada das Super Talks, o podcast da Super Brands. Após concluir a licenciatura em Ciências da Comunicação, começou o seu percurso como redator publicitário e cronista. De diretor criativo a fotógrafo, escritor, guionista ou curador de uma galeria, Nuno Preza Cardoso é um verdadeiro criador de histórias e uma das mentes mais criativas da publicidade em Portugal. Assume ter na escrita, na fotografia e no desporto as suas grandes paixões. Conta com dezenas de prémios internacionais, livros infantis, webséries e até anúncios expostos no Louvre. É um dos fundadores e diretor criativo da Nossa, mas também da Faz Moça e da loja de design Mona. Tem mais medo da rotina do que do trabalho e talvez por isso é também presidente de um clube de golfe. Parece estranho. E é. Olá, Nuno. Olá. Muito bem-vindo. Obrigado. Obrigada por teres aceito o nosso convite. Foi um prazer. Neste episódio, vamos explorar os caminhos da criatividade, a arte de comunicar com o humor e emoção na publicidade que ligam pessoas e marcas. E ainda, como uma campanha se pode tornar uma história verdadeiramente inesquecível. Nuno, antes de irmos aqui ao tema principal deste nosso episódio, gostava de te pedir para fazermos aqui uma pequena viagem ao passado e que nos contasses qual era o teu sonho de criança, o que é que gostavas de ser? Na verdade, eu nunca fui de ter grandes sonhos. Fui seguindo a formação escolar, fugi da matemática, não porque quisesse ser alguma coisa relacionada às letras, mas a opção foi aí na altura, a famosa área D. E pronto, e depois comecei a reparar que tinha algum jeito para a escrita e aí as coisas foram afunilando um bocadinho e entrei para Ciências da Comunicação. Quando entrei para o curso achava que ia ser jornalista ou cronista, mais do que até jornalista. Achava que tinha pretensão que as pessoas iriam querer ler aquilo que eu escrevesse. Depois no último ano foi aí que decidi ir para a publicidade e até hoje não me arrependo. Esse teu jeito com as palavras, como tu próprio dizes na tua apresentação, que a tua história começa com palavras antes do biberon, e que foi aí que percebeste que realmente a escrita criativa era um caminho no final da faculdade. Como é que foi o teu percurso? Então, eu entrei, queria entrar, reparem que isto tem a esquizofrenia aqui começava logo a revelar-se, que era, eu queria ir para tradutor e intérprete, não sei porquê, porque achava que ia viajar mais, porque eu adoro viajar, mas como esse curso ainda não existia, eu entrei em Línguas e Literaturas Modernas, português e inglês. Não era para mim, fiz um semestre, andei o segundo semestre a passear lá na universidade e depois finalmente quando se iniciou o curso de Ciências da Comunicação, estamos a falar no início dos anos 90, ainda não havia nada de cursos de publicidade ou alguma coisa parecida, foi aí que eu me decidi, até porque, como já disse, gostava muito de escrever e sentia que as palavras eram importantes, iriam ser importantes na minha vida e foram. Depois foi uma questão de materialização deste gosto pela escrita, ou seja, apareceram revistas, lembro-me que as primeiras crónicas que foram pagas numa extinta revista Ego, que eram crónicas que hoje não seriam permitidas, que eram, assim, tinham um humor muito particular, e que acumulava isso com a experiência publicitária de redator. Lembro-me que as primeiras coisas que comecei a fazer eram spots de rádio longos para concessionários da Citroën, onde quer que fosse, desde o Alentejo atrás dos montes, cerca de 2 minutos, e isso era uma coisa que eu gostava muito, porque um spot de rádio vive obviamente das palavras, como estamos aqui a fazer exatamente o mesmo agora, e deu-me aí se calhar algum traquejo e alguma experiência nesta arte de usar as palavras a preceito. No meio publicitário e na vida, quem é que é para ti uma referência? Eu não tenho grandes referências, eu não tenho grandes referências, para já porque tenho uma incapacidade de memorizar nomes incrível. Há vários publicitários que eu admiro, o Dave Strott, se calhar, que até é um diretor de arte, nem é propriamente um redator, que seria se calhar o mais natural a ligação.
E depois são alguns clássicos da publicidade mais tradicional, quando a publicidade assentava muito nas tais histórias e nos tais argumentos persuasivos. Sei lá, vou dizer o Haggerty, acho que continua, porque ainda está vivo e continua a escrever e a partilhar coisas diariamente, e são super inspiradoras. Além da publicidade, como já falámos no início, tu escreveste livros infantis, és também guionista de webséries, fotógrafo, fazes parte da direção do Lisbon Sports Club e até lançaste uma cerveja artesanal. Na tua opinião, um criativo também pode ser um contador de histórias em qualquer formato? Acabaste de dar exemplos, isso até parece assim demasiado pomposo, mas acho que essas coisas vão acontecer na minha vida um bocadinho naturalmente. Eu gosto muito de fazer coisas e gosto principalmente de sair da minha zona de conforto e de fazer coisas que eu aparentemente não tenho assim tanto jeito. A fotografia sempre foi um complemento. O meu pai revelava fotografias em casa, eu lembro perfeitamente, era um apaixonado estamos a falar dos anos 80, anos 70. O meu pai tinha todo o equipamento, fechava-se, passava horas fechado na casa de banho, só com a luz vermelha para poder revelar fotografias, e aquilo sempre fascinou, os líquidos e os rolos e aquilo tudo, e portanto fiquei com esse lado. E eu tenho esse lado muito... porque uma fotografia também conta uma história, não é? Se for uma boa fotografia, acaba por contar uma história, e eu sempre complementei a escrita com a fotografia, até porque também não tenho jeito nenhum para desenhar, por exemplo, e então a fotografia é mais fácil de obteres os contornos e contares uma história sem teres esse jeito tão importante também. Depois as outras coisas, como volto a dizer, como tenho aqui uma pulsão qualquer interna que me manda para fazer coisas. Olha, a cerveja aconteceu. Também a cerveja era muito engraçada porque contava ela própria uma história, não era só uma cerveja, por ser uma cerveja, tinha ali umas características no próprio paladar da cerveja que eram ligadas à história. Não vou contar agora aqui porque não é longa, e nós já demorámos hoje muito tempo a arrancar, e depois, sei lá, a história da cerveja é uma, mas se calhar uma que eu também me orgulho bastante e que fiquei muito feliz foi a Mona. A Mona foi eu digo que foi porque com o Covid a Mona perdeu ali um bocadinho de gás, mas a Mona foi uma história muito engraçada, até como o lado B de muitos publicitários como eu, que acabam por ter a criatividade, ou expressar a sua criatividade noutros locais ou de outras formas que não apenas a publicitária. E a Mona, cabeça, como o próprio nome indica, tem esse lado que era dar visibilidade aos projetos de publicitários, sejam eles designers, realizadores, fotógrafos, que acabavam por não ter acesso, se calhar, às galerias mais tradicionais, porque não eram conhecidos, porque não eram vendáveis, etc. E foi um projeto que ainda dura, mas durou intensamente durante 10 anos, e acabámos por fazer coisas muito interessantes e dar ali a visibilidade a vários projetos mesmo muito artísticos e muito interessantes. Dessa forma como tu acabaste de dizer, tu és uma pessoa que gosta muito de fazer muitas coisas e coisas que te desafiem. Como é que o teu percurso de fazer coisas, no fundo, ou seja, tudo isto se liga um bocadinho à tua parte profissional, este percurso diversificado, de que forma é que isto contribuiu para a forma como fazes publicidade? Eu acredito que a curiosidade que eu tenho e que todos devem ter, acho que é fundamental para um bom publicitário. Há uma expressão que todos conhecem, que é ter mundo, não é? Ir ao cinema, ir ao teatro, ir a concertos, ouvir vários géneros de música, vários géneros de cinema, ler diferentes tipos de livros. Tudo isso faz-nos conhecer mais, faz-nos abrir os horizontes, e eu acho que isso é super importante para depois conseguirmos transmitir as emoções e respondermos muitas vezes aos desafios que os briefings nos trazem e que as diferentes marcas nos trazem, porque são sempre diferentes e épocas inclusivamente diferentes. Eu este ano faço 30 anos de publicidade. Parabéns. E obrigado, já são alguns anos, e portanto acho que já atravessei aqui alguns momentos completamente diferentes. Não havia redes sociais, parece um velhinho a falar, mas não havia redes sociais no início, portanto a coisa era muito
fazer um filme, um spot de rádio, um anúncio de imprensa, a saudosa imprensa, e na altura era super importante. Hoje as coisas mudaram muito e hoje é um mundo muito mais complexo, é muito mais difícil captar a atenção das pessoas e isso obriga-nos, lá está, a ser curioso, a estar atento, a ir tentando manter a chama acesa, e eu acho que ainda tenho isso, ou seja, eu gosto muito de criar ainda, e essa paixão ainda se mantém passados estes anos todos. Isso é ótimo. E se tu falavas agora de que já viveste muitas fases da publicidade, falando deste panorama atual que tens a pressão do algoritmo, a conversão, os conteúdos virais, os briefings das marcas, que são sempre diferentes, e ainda o contexto socioeconómico e político do país, tu acreditas que a criatividade ganha mais espaço quando tens total liberdade para criar, ou com estas restrições, chamemos-lhe assim, que acabam por ser oportunidades para se reinventarem? Eu sou completamente a favor das restrições, ou seja, acho que as restrições são claramente inspiradoras, e se não houver problemas, raramente há soluções, não é? E portanto, nesse aspecto, acho que nós somos ótimos, e eu digo aqui também em Portugal, a encontrar formas alternativas de resolver os problemas. E portanto, mas obviamente que se comparando com... Nós estamos a viver agora um momento em que as restrições têm um outro caráter e que nos questionamos para onde é que vamos. Estou a falar nomeadamente da célebre questão que está a decorrer agora com os limites do humor, mas os limites do humor não é só... Nós já temos os limites na publicidade há muito tempo, a questão do tabaco, a questão da utilização de crianças em anúncios que não lhes são direcionados, campanhas com álcool ou com bebidas alcoólicas que só podem ser colocadas depois das 10. Ou seja, nós na publicidade convivemos muito com as restrições. Somos um país que não gosta de ofender os outros, ou seja, nós não gostamos muito de confrontos. Nós, enquanto sociedade, enquanto pessoas, nós gostamos de conflitos, mas não gostamos de confronto. E isso também é um bocadinho notório na publicidade. A maior parte das marcas não quer falar de desporto, porque sabe que depois leva castada, não quer falar de religião, não quer falar de política, e portanto restringe muito a criatividade, mas são restrições que acho que são estimulantes ao mesmo tempo. Acaba por ser uma forma também de dar a volta, contar a história de outra maneira. Torna o desafio mais interessante. Na tua opinião, a publicidade tem a oportunidade de contar uma boa história? Ou seja, quais são os ingredientes que fazem, na tua perspectiva, uma campanha ser memorável no sentido quer emocional ou no sentido humorístico, na forma em que consegue captar de tal forma a atenção do interlocutor que acaba por ficar para sempre na nossa cabeça? Agora, com a quantidade de mensagens que o nosso cérebro leva diariamente, cada vez é mais difícil conseguirmos atingir esse estado. Mas obviamente que todos nós, publicitários, trabalhamos para isso. Hoje em dia é muito sobre captar a atenção, porque o ruído é tanto, não é? E torna esta tarefa muito mais difícil. Alguns anos atrás, se calhar bastava fazer um anúncio e pô-lo na televisão, e a notoriedade e a recordação eram muito elevados. Hoje em dia é mais desafiante nesse aspecto, mas continuamos a saber que há ingredientes para criar impacto e para chamar a atenção e para captar a atenção, e portanto há uma frase também ótima sobre isto da atenção, que é: antes de vendermos alguma coisa, a publicidade tem de comprar atenção, e portanto é um bocadinho isso em que estamos aqui, mas é desafiante. Sim, especialmente no contexto atual. Muito. Queres revelar algum dos ingredientes que falavas? Ou... Quero. Ou seja, a publicidade tem ferramentas, não é? Ou seja, nós sabemos, tal como a música e tal como o cinema, não é? O cinema recorre a formas de captar a atenção nos primeiros minutos. A própria forma de escrever livros, hoje em dia, nós sabemos que as primeiras 7 páginas são fundamentais num livro, e portanto a publicidade acaba por usar as mesmas ferramentas
que todas estas artes mais nobres, digamos assim, utilizam. Sabemos que as figuras públicas funcionam muito bem, quando são bem escolhidas e bem adaptadas. Sabemos que imagens chocantes, marcantes... Chocantes não precisa de ser só negativas, podem ser chocantes do ponto de vista, se tiveres um dragão a cuspir fogo num filme, obviamente que ele chama a atenção e as pessoas ficam com mais vontade de ver o que se segue. O humor, para mim, é uma das ferramentas fundamentais na publicidade, e nós que somos um povo que até gosta de rir, nem sempre utilizamos o humor. Depois também ao mesmo tempo temos aqueles ditados todos que eu cresci muito com esse estigma. Eu sempre fui assim um bocadinho dado ao sorriso fácil, e toda a vida a minha família dá muito riso, pouco siso, muito riso, pouco siso, este miúdo está sempre a rir, isto assim não vai lá, temos que ser sérios. E portanto, felizmente eu encontrei um espaço onde o humor e o riso até dão algum retorno financeiro, e portanto foi bom por causa disso. Mas sim, acho que o humor e o impacto de imagens, palavras que não sei. Por exemplo, hoje os jornais, é muito engraçado, os jornais online que vivem do clique, não é? E portanto, se tu, como jornalista, sabes isso tão bem como eu, se pusermos palavras como chamativas, que seja aberração, catástrofe, polémico, todas estas palavras antes da própria notícia levam que as pessoas acabem por clicar, e portanto é isso, esta vida dirigida ao clique não é muito diferente da publicidade nesse aspecto. Portanto, estavas a falar que ainda bem que consegues... Às vezes perco-me, se tu vires que eu estou a perder-me. Não, tranquilo. Estavas aqui a falar do humor, portanto, o humor para ti é de facto uma ferramenta de comunicação super poderosa. Mas tu, ou seja, estavas a dizer, nós somos um povo que se ri facilmente, mas que ainda assim há sempre ali um limite. Sim, eu acho que divide ali um bocadinho. Achamos que os assuntos sérios são assuntos sérios e que o sorriso e o riso devem ser para assuntos menos sérios. E, portanto, quando misturamos estas coisas, temos alguma dificuldade em compreender e aceitar esta mistura. Ou seja, nesse aspecto eu acho que poderíamos... Eu pessoalmente, até no meu dia-a-dia, eu gosto muito de dizer piadas e gosto muito de provocar sorrisos, e não só provocar sorrisos, mas provocar as pessoas de forma, às vezes, até só para dizer um disparate. E às vezes há pessoas que num primeiro contacto, às vezes até num 10º contacto, ficam um bocadinho constrangidas, e quando não é de todo, a minha intenção é só tentar às vezes aliviar o momento. Sim, e o riso é sempre, pelo menos também na minha perspectiva, é sempre uma boa forma de... Eu também. Quais são os desafios e as oportunidades que encontras em liderar uma agência independente em Portugal? As oportunidades são... Quando nós abrimos a nossa em 2008, foi uma semana depois do Lehman Brothers cair. Eu era diretor criativo da BBDO, que na altura era claramente e reconhecidamente a melhor agência portuguesa. Tinha estabilidade financeira, emocional, estava tudo bem, só que eu sentia que tinha chegado ali a um limite do tal desafio intelectual que nós muitas vezes procuramos e que nos temos que enfrentar. E resolvemos, o Duarte e eu, dar esse passo, que na altura, hoje em dia já há muito mais agências nacionais e, portanto, o talento acabou por se dividir e há muito mais pequenas agências. Antes as agências eram todas de grande dimensão, e tinha muitas pessoas a trabalhar lá, e nós tivemos um péssimo timing. Uma semana depois nós achámos que, portanto, o mundo começou a desabar aí economicamente, e nós achámos que isto foi o maior erro que fizemos. Eu tinha sido pai há pouco tempo, mas ao mesmo tempo surgiu uma data de oportunidades, porque as várias marcas equacionaram relações, equacionaram preço, e que nós, como tínhamos muita vontade, tínhamos muita energia, tínhamos algum talento também, nesse aspecto parecia um mau timing, mas foi ótimo. Pronto. E lá fomos crescendo, éramos 4 pessoas, hoje somos 60 e não sei quantos.
era só uma agência de publicidade, hoje é uma agência de publicidade, é uma agência de eventos e de ativação, é uma outra de performance, mídia de performance. Temos um setor, uma área dedicada ao desporto. Portanto, sendo uma agência portuguesa, mas tem demorado, ou seja, nós já andamos aqui há muitos anos, mas temos crescido todos os anos, temos aumentado o nosso número de clientes, o nosso número de colaboradores e cada vez mais diversificado lá está. E aqui não sou só eu, obviamente, são o Duarte, o meu sócio, desde o início, e o Vasco, que se juntou um bocadinho mais tarde. Temos esta ânsia de fazer mais e mais e mais, mas sempre com os pés bem assentes na terra. Portanto, não há aqui nenhum fundos por trás, somos completamente independentes e aí estamos à vontade. Arriscamos muitas vezes o nosso dinheiro e as nossas olheiras, mas é o que é. Mas faz parte do processo, não é? Faz parte e eu recomendo. Nuno, enquanto formador e mentor de jovens talentos que fazem parte da tua equipa, que tipo de cultura criativa procuras construir à tua volta? Agora a formação é mais interna. Houve uma altura que eu dei aulas em escolas mais direcionadas para publicidade, nomeadamente pós-laboral. Acho que não pus isso aí. E nessa altura tinha muito mais contacto com jovens e sentia que contribuía mais. Hoje, porque também resultado da minha multiplicidade de tarefas, tenho menos disponibilidade para isso. Mas dentro da agência, eu sei que se acompanharmos, criar uma campanha do zero é um momento de formação para os mais jovens. Aliás, isso era uma das coisas com que eu me tenho batido sempre internamente na agência. O Covid veio afastar muitas pessoas do escritório ou do local de trabalho, e isso, nomeadamente para os mais jovens e que estavam a começar, foi altamente penalizador, porque às vezes bastava só estar por ali, ouvir as pessoas a conversar entre elas para eles aprenderem, para ganharem conhecimentos. E na altura, ainda hoje com a questão do trabalho híbrido, é super confortável ficar em casa. Às vezes a produtividade até aumenta, reconheço isso. Aliás, eu próprio sou um adepto do trabalho híbrido, mas nomeadamente, e respondendo à tua pergunta, para aquelas pessoas que estão a começar, essas eu sinto que estão a ser altamente prejudicadas, porque a curva de aprendizagem é muito mais lenta do que seria se tivessem os 5 dias no escritório e ouvir toda a gente à volta deles. Mas pronto, o que eu tento incutir foi aquilo que eu disse há pouco, é muito sobre ter mundo, viver experiências. Isto parece um chavão da Gen Z, mas é verdade, é ter experiências, é ser curioso sobre o que o rodeia, gostar de saber o que é que está a ser feito publicidade em França, em Inglaterra, na Austrália, na Malásia, e pronto, ouvir muita música, receber estímulos de todo o lado, porque isso depois, às vezes não é direto. Nós pensamos, quando é que eu vou usar fui ver hoje uma exposição a um museu. Se calhar isto nunca me vai ser útil na vida, mas vai, porque cultiva a estética, cultiva muitas vezes a criatividade e estimula, e um dia vai ser super necessário. Eu tenho a certeza, por exemplo, o meu lado da fotografia tem-me sido útil ao longo da minha vida publicitária, porque eu sei o que é enquadrar, sei o que é a luz, sei o que é o foco, sei o que são os planos, e portanto isso depois acaba por, no dia-a-dia, ser uma mais-valia. Ao longo do teu percurso, tens alguma campanha que consideres marcante? Sabes que nós, publicitários, as campanhas que gostamos mais são as mais recentes, depois as outras já estão lá para trás, mas ao longo fiz muitas campanhas de uma marca que já não existe, que era a Ótimos, e que na altura tinha campanhas ótimas. Mas sei lá, a última mais recente que me orgulho, até porque era desafiante, foi a do João Baião para a EDP, que está super fresca, e correu muito bem, porque nós encontramos ali uma forma com base no The Office. Portanto, lá está, misturar aqui várias referências, desde as séries televisivas ao humor, e é o João Baião a fazer de João Baião para comunicar preços baixos da EDP. E pronto, isto deu aso a, sei lá, 5 ou 6 filmes,
o João Baião no set é uma força viva e muito enérgico, mas sinto que o resultado foi espetacular. Os resultados já que nós temos preliminares mostram índices de recordação e notoriedade para a marca que não tinha há muitos anos, e portanto logo aí é uma satisfação. Mas tenho outras, sei lá. Houve uma campanha anti-touradas que eu fiz, que foi uma das primeiras campanhas que eu fiz enquanto publicitário. Ainda na altura não tinha uma decisão muito clara sobre se era a favor ou se era contra as touradas, e nós publicitários às vezes temos estes dilemas, não é? Nós fazemos tanto campanhas para casas de apostas, como o tabaco hoje em dia já não tem publicidade propriamente dita, e portanto eu nunca tive esse problema. Mas se formos um verdadeiro publicitário, obviamente que coisas que me ofendam os meus valores, aí nunca não farei. Mas já fiz algumas campanhas em que estavam ali no limiar de será que eu devia estar a fazer isto, sim ou não? Mas por outro lado também às vezes o estímulo é maior quando tu tens ali qualquer coisa que... Não gosto tanto disto, não gosto tanto deixa disto, experimentar. mas deixa-me cá ver se eu consigo chegar à cabeça das pessoas que gostam muito disto. É sempre um bom trigger. Nuno, nós estamos quase a chegar aqui ao fim desta nossa conversa. Eu esperei este tempo todo só para isto. Agora sinto-me ainda pior. Se pudesses deixar uma única frase para resumir o que é para ti a publicidade nos dias de hoje, qual seria? Há aquela frase malévola que diz que a publicidade é arte ao serviço do capitalismo. Publicidade... Eu nem gosto muito da palavra publicidade porque tem uma carga tão negativa quando se fala em publicidade, mas se nós pensarmos que a publicidade hoje em dia, eu acho que só pensamos em publicidade quando ela é má. Quando ela é boa, quando ela é verdadeiramente boa, passa a ser cultura popular, passa a ser entretenimento, quase que muda de nome. E portanto eu olho para a publicidade assim. Eu acho que obviamente aquele tem que despertar emoções, tem que passar uma mensagem, tem que cumprir o seu propósito, é verdade, mas muitas vezes a publicidade pode ser até formadora e transformadora de mudanças e atitudes na sociedade, e portanto tem aqui um papel super importante que às vezes é desvalorizado. Nós estamos sempre, eu próprio, estamos sempre a tentar saltar e evitar a publicidade, mas quando é boa publicidade ela faz parte da nossa vida e nós muitas vezes nem damos por ela. Mas seria difícil se nós hoje olharmos para o mundo que nos rodeia, imaginar que a vida sem publicidade, até porque sem publicidade possivelmente não havia meios de comunicação, não havia futebol, ou pelo menos não seria como nós o vemos assim, com esta dimensão toda. Não havia Fórmula 1, não havia tantas outras coisas que dependem da publicidade e do investimento que as marcas fazem, que depois acabam por fomentar e estimular muitas vezes não só o próprio setor, como muitos setores à volta. Portanto, a frase, não sei, olha, sinceramente eu gosto tanto de tentar mexer e mudar percepções das pessoas, que eu vejo a publicidade como um tradutor ou um descodificador dos sonhos. Ou seja, muitas vezes são coisas que nós já temos lá dentro e que a publicidade só lhe vem dar espaço e forma. Nuno, uma última pergunta. Não era outra. Tinhas dito que era a última, era a outra. Não? Não, tinha dito. Nuno, se a tua vida profissional fosse um filme, que título lhe darias? Perguntas abertas são sempre meio difíceis. Não sei, mas que projeto é que vem a seguir? Que projeto vem a seguir? Já estou a pensar nos próximos, porque o que já passou, sabes que os publicitários são ótimos a começar coisas e depois não acabam nada, mas eu estou sempre assim a ver o que é que vem a seguir. Portanto, what's next? Um olhar no futuro.
Muito bem. Nuno, muito obrigada Obrigado eu. por ter estado aqui connosco. E assim chegamos ao fim de mais um episódio das Super Talks by Super Brands. Estaremos de volta na próxima semana. Não se esqueçam que podem ouvir o episódio sempre que quiserem no podcast da RFM e nas restantes plataformas. Obrigada e até para a semana. Adeus, obrigado. Super Talks By Super Brands.